Oiê, tudo bem? Sabe quando você tem um plano, um projeto, um sonho, né, uma ideia que você quer colocar em prática, e aí essa ideia, ela aparece assim tão no papel, no âmbito da mente somente, e aí os anos vão passando e você vai fazendo com que aquelas coisas, passo a passo, vão se juntando até que ela está sendo realizada na plenitude. Isso é tão interessante, talvez hoje você esteja no momento que ainda está no início de uma ideia, ou no meio daquela ideia que você fala, nossa, será que um dia isso vai acontecer? Né? Será que eu vou conseguir realizar essa história? E eu vou te falar hoje sobre uma história realizada, para você entender o caminho. E isso é tão importante. Então, se você gostar, você compartilha com todo mundo, tá bom? Então vamos lá, vou tocar o sininho, respira. Que maravilha, que gostoso a gente poder dar esse mergulhinho interno. Então presta atenção, você, antes de, né, pensar na sua ideia, nas coisas que você quer fazer e etc e tal, tudo habita aquele lugar que, será que um dia, será que eu vou conseguir? Bom, então hoje nós vamos falar sobre isso, mas antes eu quero muito que você se inscreva no canal, por favor. Então se inscreve aí no canal e depois você também compartilha, comente para eu saber o que você está achando, porque realmente é muito bacana tudo que a gente fala aqui. Se inscreveu? Então eu vou te falar. Toda ideia, projeto, vontade e desejo que a gente tem na vida, ele primeiro começa como algo vago, como algo assim que a gente, será que um dia, será que seria isso? Se a gente for parar para pensar mesmo, a ideia e esse desejo, essa vontade, na verdade ela surge antes de você entender o que é que você quer. Ela começa originalmente com um incômodo. Primeiro a gente se incomoda, se sente incomodado com alguma coisa, algo que a gente gostaria de mudar, é um negocinho aqui, é uma intuição, é uma vontade de falar, pode ser diferente, algo que, sabe, tem alguma coisa que me... tem alguma coisa. Então, esse primeiro incômodo é aquele primeiro de que talvez venha por aí alguma coisa. Então, primeiro ensinamento é quando você está triste, incomodada, com um nó na garganta, com dor no peito, não sei o que, alguma coisa que você está sentindo assim, você já sabe, tem um trem vindo aí. Então, em vez de você acreditar na negatividade daquilo, você acredita na capacidade que a sua própria alma já está te dizendo que presta atenção, que tem alguma coisa aí. Eu passo isso muito. Às vezes eu falo com o Alexandre que é muito engraçado, porque às vezes eu tô me sentindo mal, assim, com alguma coisa, que tava... aquela agonia assim, ele fala, meu, isso aqui que foi? Eu falei, relaxa que eu já tô com as antenas ligadas, ou seja, antena ligada. Aí você pega essa ideia você começa a fomentar ela, começa a criar, desenhar, pensar, e muitas vezes você não sabe o nome dela, o nome da profissão, ou o nome da coisa, ou qual é você ainda não sabe fazer aquilo, mas ela parece que já existe alguma coisa. Depois você entende o que você quer, e ela tem um tempo de maturação, você tem um processo, o começo, o meio, a história, a colheita. Aquela história de plantar e colher é muito interessante. Então, o que acontece? Quando a gente tem a nossa ideia, que talvez seja esse momento que você está de início, de será que, como que eu faço para dar certo, e etc e tal, esse é o momento onde você precisa entender o que é o processo de criação de algo.
O processo de criação de algo para que ele crie e se fortaleça, ele precisa vir da base forte. Ele precisa de uma construção consciente forte. Então muitas vezes a gente é ensinado justamente pela própria sociedade que tem colocado vídeos de 15 segundos, programas que fazem reforma em menos de 30 minutos. Essas coisas acabam que lá no nosso subconsciente fica parecendo que está atrasado a realização das coisas. Mas, na verdade, elas estão no tempo certo de criação e maturação necessários para que seja forte e consistente. A própria espiral que eu conto para vocês, ela foi uma coisa que primeiro veio de incômodo, quando eu sentia que eu não queria mais fazer o que eu estava fazendo na vida, mas eu não tinha a menor ideia do que eu queria. Olha isso. E eu não tinha ideia do que eu queria, mas eu sabia que eu queria algo diferente. Então o que eu fiz? Eu vou mergulhar dentro de mim. Eu vou parar de preocupar com rótulos, com títulos, com o que a sociedade acha que eu deveria fazer para ter um título bonito, e vou fazer um mergulho dentro de mim para entender o que eu sou de verdade, para eu não viver essa vida no rascunho só em nome de um salário. O que eu posso fazer que eu sou a maior expressão do que eu possa ser na minha vida nessa existência? Foi essa história de fortalecimento. E quando eu fiz isso, que foi a própria espiral que eu conto para vocês, lá na frente, muito tempo depois, 1 ano e tanto depois, que eu fui descobrir, olha, fotografia. E depois disso eu fui desenvolver a fotografia em diversas camadas até chegar onde estou. E até chegar onde estou, eu tive que passar também pelo desejo de falar com vocês, de compartilhar coisas com vocês, de mostrar o quão mais simples é algo que a gente se entrega para poder fazer com fluidez, quando a gente entrega de verdade. Hoje eu estava aqui olhando pela janela, vendo os trabalhadores de um prédio que estão construindo ali, e eles assim ainda tomando café da manhã, sentadinhos, esperando para começar o dia. Eu me emocionei. Eu fiquei olhando para eles assim, sentadinhos, sabe, tomando um cafezinho ali. Então eles estão na laje mesmo, já o prédio já está alto. E eu fiquei olhando e falei, gente, olha que lindo, né? O que é a construção das histórias que a gente faz, né? Eles ali conversando, rindo, sabe? Tipo, foi tão, eu não sei, me deu um sentimento tão bom de imaginar o caminho percorrido, o acreditar, o entender o incômodo, o me entregar para mim mesmo para poder descobrir todo esse poder que nós temos interno. E aí eu fico pensando com vocês assim, como que pode as pessoas decidirem por si só, em nome de, ai, não é o meu momento, ou, ai, cada um tem o seu tempo, essa história, você, por decisão própria, você falar, não, eu não vou mergulhar dentro de mim, não. E pode passar 10, 20, 30 anos, não porque você acha que não é o seu momento, mas porque a sociedade, como ela está funcionando, ela está tapando os seus olhos da alma, disfarçando você com memes, com historinhas, com risadas, com entretenimento, com milhões de coisas que distraem a sua mente. Então muitas pessoas que falam, cada um não sei o que lá o seu momento, não é só isso, não é simplesmente isso, mas a capacidade que ela está de estar envolvida com o transe, com a hipnose que está acontecendo atualmente na sociedade. Então, se você sabe lá dentro do seu coração a história da libertação desse seu talento, da sua vontade, e esse brilho que quando você deixa sair, ele contagia tantas pessoas ao seu redor, sua casa, sua família, seus filhos, seu trabalho, toda a sua história, para o bem, a gente não pode esperar. A gente tem que mergulhar nela, porque não é uma questão da gente ser o nosso momento, tá pronto ou não tá pronto. Esse é a certeza é quando você sente que existe algo. O pronto a gente fica no caminho. E eu hoje falando para vocês tanto sobre essa história da espiral, me enche de orgulho saber que você tem a capacidade de ter alguém te falando sobre isso, porque eu, na verdade, descobri sozinho. Então, eu gostaria que você hoje prestasse atenção e colocasse na sua agenda, da forma mais certeira possível, os dias que são agora terça, quarta e quinta da semana que vem no meu canal Life by Luffy, que é o Reforma Interna. Mas como uma coisa de compromisso, eu vou estar lá às
7h55, 5 minutos antes, porque começa às 8, já prontinha, arrumadinha, bonitinha, para poder escrever todas as coisas que eu vou falar. Deixa despertar essa luz em você. Deixa despertar, ela tá aí, ela só está escondida atrás dessas crenças limitantes. Deixa ela sair para você ver o que vai acontecer. Sem coisas de autoajuda, ou coaching, ou guru, não tem nada a ver. É uma pessoa que está aqui, que você conhece, que eu estou te falando todo dia, te mostrando. Então, para você participar, e eu quero muito que você esteja no meu grupo do WhatsApp, que é um grupo fechado, só eu que falo e as meninas, para eu te mandar o link direto. Porque o mundo lá fora, ele está te distraindo o tempo todo. Entende? Então é importante que a gente tire e coloque você tipo, nossa, deixa eu entrar aqui dentro, que é o único refúgio que eu tenho de certeza absoluta, que inclusive vai ser o nome da nossa nova turma, porque durante a reforma interna eu vou lançar a nova turma do Espiral Ativada, a pedidos inclusive. Por quê? Porque desde outubro do ano passado que eu não abro. Então você vai ter a chance de estudar comigo profundamente sobre isso. Você sabe que a gente já tem mais de 3.500 alunos e já tem uma turma grande que faz o Master, que já é uma evolução da espiral. Para você entender o que está acontecendo, o que está mudando da vida das pessoas. E a gente não tem tempo para rascunho nessa vida. Passa assim. Então, se a gente pode ser luz, se a gente pode fazer a nossa história, se a gente pode contagiar, fazer a nossa família melhor, através da próprio despertar da nossa luz interna, por que a gente vai falar não para isso? Então fala assim. Eu vou deixar aqui embaixo para você. Lá no descritivo é um clique direto. Se você clicar no reformainterna.com.br, quero participar, e o seu telefone não entrar, porque talvez tenha uns Androids que não estavam entrando. Aí tem ali também o telefone de suporte. Você só fala, é um WhatsApp também. Oi, quero entrar para o grupo. Automaticamente já vem uma mensagem para você com o link do WhatsApp. Você só entra, já está certo. E a gente se encontra terça, quarta e quinta da semana que vem às 20 horas, tá bom? Outra coisa, pode chamar todo mundo que você quiser, porque não paga, não, tá? E também pode assistir de qualquer lugar, tá? Combinado? Vamos fazer isso por nós mesmos? Então eu te espero lá. Um beijão!